Hoje pensei em mostrar esse exercício que eu achei curioso, que eu estava dando uma aula particular para um aluno de graduação, e aí na hora de resolver uma derivada, caiu numa coisa tão simples que na hora eu quis ver. Se eu integrasse, vai dar de fato o que eu comecei? E sim. Então, vamos lá fazer esse exercício para vocês terem também essa experiência. O exercício era esse. Tinha dado essa função e pedia, calcula a derivada dela. Então, vamos aplicar lá. Vamos calcular o y', né? Então, vai ser meio. Aqui dentro a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? A regra do produto. Então, derivada de x é 1. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é o próprio 4 menos x quadrado, mais, aí agora a gente vai derivar essa, né? Então vai ser essa, x, vezes a derivada disso aqui. Derivada de dentro, menos 2x, né? A derivada de 4 é 0. E a derivada da raiz, se a gente for pensar, né? Seria um x elevado a meio. Quando a gente deriva, o meio cai, então fica meio, e o x vai ficar elevado a menos meio. Ou seja, é a raiz embaixo. Então eu posso já pôr a raiz embaixo, 4 menos x quadrado, e aí colocar um meio, que é basicamente colocar um 2 aqui. Mais duas vezes a derivada de arco seno. E aí, na hora, meu aluno até tinha a tabelinha lá, só que às vezes a gente não lembra, né? E uma das formas que a gente pode fazer para achar a derivada de arco seno é usar a ideia de derivada implícita, né? Então, se a gente pensar que a gente tem o arco seno de x, isso é a mesma coisa que falar que o x é o seno de y. E aí, quando a gente deriva isso, em função de x, isso daqui é 1. Isso daqui, a derivada de dentro, seria o y', vezes a derivada de seno é cosseno. Então, cosseno do próprio y. Então, a gente chega que o y' de arco seno, né? Seria 1 sobre cosseno de y. Só que a gente não quer a nossa derivada em função de y. A gente quer em função do x. Se o x é o seno de y, quanto que seria o cosseno dele? Pela relação fundamental, ia ser 1 menos seno ao quadrado e a raiz disso tudo. Então fica aqui, ia ser 1 menos x ao quadrado e a raiz disso tudo, que é o que vai ter naquelas tabelas de arco seno, né? Tá? Qual que é a derivada de arco seno? Tem lugar que já dá direto. Mas se quiser ver como que chega nisso, a ideia é essa. Aqui a gente já pode só aplicar, né? Não precisaria fazer tudo isso. Então ia ser 2, a derivada daqui de dentro vai dar meio, vezes isso aqui, né? 1 sobre a raiz de 1, e aí no lugar do x vai ser x sobre 2. Menos x sobre 2 ao quadrado. Deixa eu só colocar aqui para não confundir. Continuando aqui, né? Nosso y'. Esse 2 a gente pode simplificar com isso. Esse 2 simplificar com isso e agora colocar tudo junto, né? Então aqui vai ficar 4 menos x quadrado a raiz sobre 2, por causa disso aqui. Aqui vai ficar mais x com menos x, então menos x quadrado. Deixa eu colocar um pouco para o lado aqui. Menos x quadrado sobre, aqui esse 2 é para cá, né? Então 2 raiz de 4 menos x quadrado. E aqui, uma das formas da gente visualizar, né? A gente pode tirar um meio daqui de dentro, né? Quando seria 1/4 daqui de dentro que sai como 1/2. E aí esse 1/2 vai para cima como 2, né? Então vai ficar um 2 aqui para cima. Quando sai o 1/4, isso aqui vira 4. Então vai ficar 4 menos x quadrado. Por que a gente faz isso? Justamente porque nos outros a gente também tem essa mesma raiz, né? 4 menos x quadrado. Então, simplificando isso aqui, a gente pode tirar o mínimo, né? O mínimo vai ser isso, disso e disso, é isso aqui mesmo, né? Então vai ficar tudo isso aqui sobre 2, 4 menos x quadrado. E aí, isso vezes isso vai sair da raiz. 4 menos x quadrado. Esse aqui a gente nem precisa mexer.
menos x quadrado. Isso aqui a gente vai multiplicar por 2. Mais 4. Então vocês percebem que esse daqui, né, vai ficar 4 com 4 vai dar 8, dividido por 2 vai dar 4. Menos x com menos x vai dar menos 2x, dividido por 2, menos x quadrado. Tudo sobre a raiz de 4 menos x quadrado. E aí pode ou racionalizar ou pensar, né, que isso daqui é 4 menos x quadrado elevado à primeira, e aqui é 4 menos x quadrado elevado a meio. 1 menos meio vai dar meio só aqui em cima. Então, a nossa derivada vai ser raiz de 4 menos x quadrado. E aí, essa foi a minha surpresa, né? Falei, a derivada disso tudo vai ser só isso? Será que se eu tentar integrar isso, eu consigo chegar naquele valor que a gente tinha antes? Vamos tentar. Agora o nosso exercício é outro. Agora é um exercício de integral. Então a gente vai querer integrar essa função aqui para ver se de fato ela vai chegar naquela função y que a gente começou. Então vamos primeiro tirar esse 4 daqui de dentro, né? Tira ele para cá, ele vai sair como um 2. E aí ele vai sair daqui também, né? De outra forma. Então a gente vai ter 2 a integral de 1 menos x sobre 2 ao quadrado, a raiz disso tudo, dx. E aí, a ideia para fazer esse tipo de integral é, se a gente quer tirar isso daqui da raiz, a gente tem que fazer com que isso aqui fosse alguma coisa ao quadrado. E aí, a ideia é usar funções trigonométricas, né? Se a gente lembrar da relação fundamental, seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Se a gente falar que aqui fosse 1 menos um seno ao quadrado, né? Passasse o seno para lá, 1 menos seno ao quadrado de u é igual a cosseno ao quadrado de u. E aí, isso aqui na raiz sairia. Então, agora, vamos fazer justamente essa transformação. Falar que o x é um seno de u, só que como tem esse 2, ele tem que cancelar, né? Então, o x vai ter que ser 2 vezes seno de u. E aí, lembrar, toda vez que a gente faz uma substituição, a gente também tem que substituir o dx. O dx vai ser 2 vezes derivada de seno é cosseno, cosseno de u, du. E aí, então, essa nossa integral vai virar 2 vezes a integral de 1. Isso daqui, quando vem no lugar do x, o 2 cancela ali, vai ficar seno ao quadrado. Então, menos seno ao quadrado de u dentro da raiz. O dx vai virar isso. Então, esse 2... Até já vou colocar ele aqui, multiplicando. Vai virar 4 cosseno de u du. E aí lembrar, né? Isso daqui a gente já viu que era cosseno de u. Então, isso daqui vai ser cosseno de u vezes cosseno de u. Nossa integral nova que a gente quer calcular agora é a integral de 4 vezes cosseno ao quadrado de u du. E aí, para todo aluno também que já fez cálculo, sabe que a gente pode fazer essa daqui por integral por partes, ou então, usando o que a gente sabe do ensino médio, a gente pode fazer soma de arcos. Por quê? Lembra de cosseno de 2u? O que era cosseno de 2u? Deixa eu pegar outra cor, que isso aqui está horrível. O roxo. O cosseno de 2u não era cosseno, cosseno menos seno, seno? Então, cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Só que a gente pode reescrever isso, né? Mesma coisa aqui, né? O menos seno, se a gente passa para lá, ia ficar cosseno menos 1. Então, cosseno de 2u vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de u menos 1. Logo, a gente chega na conclusão que cosseno ao quadrado de u, isso daqui, né, vai ser cosseno de 2u mais 1 sobre 2, né? Esse 2 passa para lá. Então, voltando para onde a gente estava aqui, né? Esse cosseno de u, esse meio vai cancelar com esse 4, então vai ficar 2. E aí vão ter duas integrais. Vai ser a integral
de cosseno de U, cosseno de 2U, então, cosseno de 2U mais 2 vezes a integral de 1 du. E agora, só fazer. Aqui, né, para dar um cosseno de 2U, né, a gente pode pensar, né, tem que ser um seno de 2U. Se a gente deriva isso, dá esse cosseno de 2U. Só que apareceu um 2, que é justamente o 2 que estava aqui fora. Então a gente nem precisa fazer nada. Mas a integral de 1 é U vezes 2, 2U. E agora, como a gente não quer a integral em função de U, quer em função de x, a gente tem que manipular. Só que tem um detalhe também. Isso daqui a gente não vai conseguir transformar diretamente em x. A gente vai ter que lembrar de soma de arcos. O que era seno de U? Não era 2 vezes seno de U vezes cosseno de U? Se a gente substituir, a gente já sabe que o seno de U, né, daqui de cima, se a gente trouxer aqui para baixo, seno de U vai ser x sobre 2. Pela relação fundamental, quem que seria o cosseno de U? Cosseno de U ia ser raiz de 1 menos o seno ao quadrado, que é isso aqui, x sobre 2 ao quadrado. Substituindo aqui, a gente vai ficar com x sobre 2, x sobre 2 vezes isso daqui. E aí, mesma coisa de antes, né? Lembra que a gente tinha transformado, né, para t igual a esse 4 menos x quadrado? Isso daqui, esse 4, esse meio pode sair daqui, né? Então isso daqui é a mesma coisa de aqui. 4 menos x quadrado, raiz, só que sobre 2. Então, isso daqui era 2 vezes isso vezes isso, né? Então, 2 vezes x sobre 2 vezes isso aqui, que é raiz de 4 menos x quadrado sobre 2, mais 2 vezes o u. 2 vezes o u, e o u é de fato, é só o arco seno, né? Se a gente quer isolar o u aqui, o u vai ser o arco seno do x sobre 2. Então, arco seno de x sobre 2. E aí, simplificando, né? Deixa eu só apagar aqui. E aí, simplificando aqui, vai ter justamente esse meio. Então, meio de x vezes 4 menos x quadrado, mais 2 vezes arco seno de x sobre 2, que era justamente aquela função y que a gente começou no exercício de derivada. Então, é um exercício bonito para treinar tanto derivada como integral, como alguns detalhes de coisas que a gente pode ter ou até decorado, ou perceber que às vezes não precisa decorar. A gente pode usar o que a gente já sabe para chegar no resultado que teoricamente seria decorado.